Obrigada ao irmão pela introdução e já pela reflexão proposta. Então a gente vai continuar na manhã de hoje com essas provocações, com essas reflexões que vão nortear sobre o perdão. Nós buscamos no próprio ritual Rosa Cruz a inspiração inicial para trabalharmos o tema. E ali encontramos que aquele que odeia seu irmão está em trevas e não sabe por onde caminha, porque as trevas cegam os olhos. E já que nós estamos nesse estado, em média, todos nós estamos nesse estado de estar mais no obscuro do que na claridade, o próprio ritual nos traz a dica de procurarmos a luz na fonte da luz, ou seja, na Bíblia. O título da nossa participação, nós colocamos como a pedra ou o perdão. Por que a gente trabalha com pedra e perdão? Porque didaticamente o contraste nos informa muito. E além de informar muito, nos facilita a gravação do conceito tratado pelo contraste. Então, nós colocamos pedra e perdão como antíteses. A pedra como representando a antiga dispensação, ou seja, aquela ordem de coisas que vigorava antes da vinda do Cristo e da mensagem cristã, que é a mensagem do amor. Àquela época, nós encontramos em Êxodos que, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Diante da informação que isso é síntese de uma dispensação que já se foi, e olhando o mundo como está hoje em dia, o que a gente verifica? Que estamos atrasados. O nosso modo de operar no mundo, ele está obsoleto. Ele está lá ainda na antiga dispensação, ainda sob o jugo da lei. Ainda temos suma dificuldade em deixar de graça qualquer ofensa, por mínima que seja. Aqui a gente procurou um gráfico com como é que está essa questão da pena de morte no mundo. É bizarro, inclusive, a gente ainda ter, no mundo que há 2000 anos recebeu uma mensagem de amor, praticando pena de morte, legalizada, inclusive, por alguns estados. Nesse gráfico, a gente pode acompanhar a parte laranja ali, um pouco marrom, é onde a gente tem a vigência da pena de morte. Se considerarmos que à esquerda nós temos o Ocidente e à direita o Oriente, a gente já consegue identificar aonde ainda existe a supremacia da pena de morte e onde, portanto, a gente consegue inferir que o perdão e que a lei do amor ainda não foram tão bem assimilados. Não que nós ocidentais tenhamos assimilado à perfeição o conceito do amor, mas pelo menos já conseguimos revogar a participação do Estado como executor de pena de morte. Pode seguir. Aqui nós vemos a passagem que a irmã Ana já retratou, onde a irmã Madalena, a adúltera, seria apedrejada pelo seu pecado. Em cumprimento à lei, veja. Em cumprimento à lei.
outro lado da pedra, a gente encontra aí sim o nosso objetivo, a nossa aspiração, ou seja, o perdão. Onde Cristo diz o seguinte: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Veja o contraste com aquilo que a gente acaba de ver. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Parênteses, né? Quando o cristianismo se torna religião oficial, lá na época do Império Romano, o próprio direito enfrenta uma crise. O direito enquanto ciência, né? O direito que faz advogado. Ele encontra a seguinte crise: estava posto que a cada agressão ou ofensa ou lesão a um próximo, né, a um outro, caberia uma sanção. Essa era a fórmula básica para o exercício do direito. Veio o cristianismo dizer assim, vem o cristianismo revogar a sanção. E agora, como operacionalizar o direito? Né? Se, infelizmente, o indivíduo só reforma a conduta perante a sanção. Então, a crise estava posta. Como está colocada até hoje, em que nós, geralmente, só reformamos conduta mediante prejuízo. Né? Se não houver um prejuízo financeiro, moral, às vezes de saúde corporal, a gente não reforma a conduta e não tem notícia do mal que provocou. A nossa consciência está num estado de desenvolvimento tão básico que nós não conseguimos mensurar o mal que fazemos ao outro se você não tem uma sentença posta. Se você não tem um prejuízo imediato e evidente da tua postura equivocada perante o irmão, a tua consciência não tem condição de apontá-lo. O dar de si mesmo. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Porém vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te dá a face direita, volta-lhe também a outra face. Ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Estranho, hein? Será? O perdão vem do latim perdonare. Per total, donare, dar, entregar e doar. Agraciar, a graça. Né? A graça, astrologicamente, é nos dada por Júpiter, que é corregente de peixes, né? No outro lado aí do eixo, a gente encontra o signo de Virgem, ou da Virgem. O Cristo Jesus é o arauto da era de peixes, por isso ele vir falar de graça, né? Falar de compaixão. Enquanto a Virgem, sob a regência de Mercúrio, tende a discriminar, classificar e separar. Peixes tende a compreender e incluir. Porém, a Virgem, a mãe de Jesus, aquela que promoveu a possibilidade do Cristo encarnar aqui na Terra como homem, ela é a síntese do sucesso do eixo Virgem-Peixes. Né? Quem quer saber o que é ser o melhor de Virgem-Peixes, tem que ter notícias de Maria. Porém, entre a pedra e o perdão, nós vamos encontrar uma possível analogia a ser feita com relação à pedra. O que é pedra em nós? O
que pode ser pedra em nós? Pedra do bem. Não tem inveja boa? Tem a pedra do bem. A pedra do bem é aquilo que ao longo da nossa jornada evolutiva se assenta de forma consistente, de forma constante, de forma basilar. Né? Então não é tudo que nós vivemos, que nós extraímos das nossas experiências, que nós devemos descartar. Né? Existem coisas que devem se assentar e que devem ser nortes firmes para a gente se conduzir na nossa jornada. Essa é a que eu chamaria a pedra do bem. Ou seja, o que está consolidado e que pode ser instrumento de alto poder ofensivo, como a precipitada e leviana pedra do preconceito. Essa é a pedra do mal. Né? Aquilo que nós deveríamos descartar ao constatar da sua inconveniência perante o amor e não descartamos. Né? A gente guarda e aquilo forma um banco de referências equivocadas, um banco de valores invertidos que fazem conduta, né? Que fazem conduta que vão nos desviando do caminho. E a pedra do bem, que pode ser somatória de valores que se assentam na base da alma e se transformam em alimento para o espírito. Em literatura Rosa Cruz, nós aprendemos que das nossas experiências extraímos substância anímica que anima o espírito, substância anímica que enriquece o espírito. Né? Favorosa? Ok, entre pedra e perdão, nós encontramos um discípulo. Alguém sabe a quem se refere essa ilustração? Nossa, plateia cristã. Né? Refere-se a Pedro, que fez o seguinte: quando foi vítima, né? Ou quando foi martirizado, confessou a sua indignidade e disse: eu não posso ser martirizado como meu mestre. E foi martirizado nessas condições de humildade. Pedro é o homem onda, relacionado com o signo de peixes. Né? Porém, aquilo que comentamos, quando ele se convenceu de que Cristo era o caminho, a verdade e a vida, ele se tornou um dos discípulos mais firmes, se não o mais firme, a ponto de Cristo nomeá-lo como a base do seu ministério pós-passagem por aqui entre nós. Né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, conforme a irmã Ana já bem ilustrou para a gente. Esta é a palavra síntese do discípulo Pedro. Aqui está Cristo Jesus entregando as chaves do céu para Pedro. Só isso, hein? Olha a responsabilidade. Ele é aquele que vai franquear a entrada de cada um de nós no reino de Deus. O complemento de peixes é virgem, representado por Tiago, o justo, que foi reverenciado como cabeça da primitiva igreja de Jerusalém. A nota-chave do Tiago é que o maior dentre vós seja o servo de todos. Então essa aqui é a síntese da hierarquia de virgem. Né? E é como o eixo virgem-peixes se verticaliza, que o maior dentre vós seja o servente de todos. É uma máxima muito preciosa, muito cara para nós, estudantes de Rosa Cruz. Para falarmos de perdão,
a gente queria dar uma pincelada naqueles que costumam ser os critérios para a gente perdoar. Nós somos simples, viu? Não tem muita sofisticação. Ou a gente pende para o rigor, ou a gente vai para a misericórdia. Agora, como o melhor caminho é o caminho do equilíbrio, a gente incorre nos seguintes equívocos. A compaixão, às vezes, ela se torna permissividade. Ora, mas como a compaixão pode descer a condição de permissividade? Fácil. Quando a gente confunde, por exemplo, sentimento com emoção, né? Às vezes nós nos determinamos a perdoar ou deixar de perdoar por uma emoção que nos toma às vezes como um demônio e faz decisão. E geralmente faz decisão equivocada, né? Aí descemos a permissividade. Ao descermos para a permissividade, acabamos reforçando no outro aquilo que é vicioso, né? Nos omitimos e caímos na tentação de ser aquele elemento que, amorosamente evidente, poderia esclarecer ao irmão: olha, esse caminho que você está indo talvez não seja o mais apropriado, né? Então, ausente essa condição de fazer isso, a gente acaba sendo permissivo. Pai e mãe faz assim? Mãe, principalmente? Eu não sei, eu não tenho filho. Então, a grande sutileza, na verdade, de que por vezes tenhamos de ser maus para ser bons, né? Na nossa vida cotidiana, vira e mexe, quando somos convictos, quando somos firmes, somos ditos maus. Somos havidos por radicais, antiquados, caretas, né? E aí caímos no relativismo que a gente vê por aí. Como está tudo lá, Paulo faz assim, ó, dá a receitinha para a gente avaliar as coisas com discernimento. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Né? Simples assim. Aí, a gente recomenda de novo aos irmãos que a época é boa para isso, inclusive, é propícia, que assistam um filme chamado A Última Tentação de Cristo, mas que assistam esse filme com uma disposição muito especial, com a disposição de quem está fazendo um exercício espiritual, de verificar até que ponto você aspira a ser um cristão de verdade, até que ponto você está disposto a abraçar alguma coisa que te diz assim: caminha para a cruz. Toma a tua cruz e me segue. Aqui tem um diálogo, eu retirei do filme, tá, gente? Entre Judas e Jesus. Judas diz assim para Jesus: você me disse que se alguém te bater na face, você ofereceria a outra face. Ele está indignado. Ele diz assim: só um anjo ou um cão faria isso. Eu sou um homem livre. Não dou a outra face a ninguém. Esse é nós, né? Aí Jesus fala assim: não, Judas, tranquilo, amigo, a gente está querendo a mesma coisa. Estamos perseguindo o mesmo objetivo. Aí o Judas fala: ótimo, então você também quer a liberdade de Israel, né? Judas está com uma visão política dos eventos que estão postos naquele momento. Judas quer fazer a revolução. Gente, não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil, tá?
Aí ele, nossa, você quer a liberdade para Israel também? Aí Jesus, eu quero a liberdade para a alma. Olha só. A gente se entretendo com o impeachment e alguém dizendo assim, alguém não, né? Cristo Jesus dizendo, eu quero a liberdade para a alma. Aí vem Judas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro libertar o corpo, depois o espírito, né? Não se começa a construir uma casa pelo telhado, mas pelo alicerce, Jesus. Aí, Jesus, o alicerce é a alma. Ao que Judas responde, o alicerce é o corpo. É por ele que devemos começar. Jesus, se você não muda o espírito por dentro, então, mesmo que seja vitorioso, estará envenenado. É preciso quebrar a corrente diabólica. Judas, já desesperado. Então, como mudar? Jesus diz o óbvio, com amor. Vejam como a gente tem que calibrar, né, a nossa visão de mundo, os nossos pontos de vista. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O perdão é uma das formas de expressão do amor. Não dá para falar em perdão, né, sem falar em amor. Daí, já que a gente diz que o amor é a maior das virtudes, a gente começa a verificar o quão difícil é perdoar. É tão difícil perdoar quanto é difícil amar, né? Olhando para a coluna do rigor e da misericórdia, Carlinha, porque no perdão é fácil até ver esse movimento pendular. Mas e o amor? Como é que fica entre essas colunas do rigor e da misericórdia? Eu penso que o amor, ele transita, o amor de fato, né? Que ele transita bem entre essas duas colunas. Aí entra aquela colocação que fizemos, né? Do tornar-se mal para ser bom. Quando você, com o rigor, aponta para o irmão aquilo que o está desencaminhando, né? E você, para isso, usa da energia necessária, da firmeza necessária e da coragem de dizê-lo, né? Não é por isso que você está deixando de ser misericordioso. Eu acho que o amor transita bem entre essas duas colunas. Não há conflito. Nós é que trazemos essa questão do alto para uma região inferior e de conflito. Elas são, na sua natureza, perfeitamente conciliáveis. Cabe o rigor e cabe a misericórdia. O perdão se dá onde? O perdão, ele acontece, ele se realiza na relação. Na relação com o meu próximo, com o meu irmão, ou na minha relação com Deus. Eu peço e dou, né, perdão na minha relação com o meu irmão e também na relação com o pai. Com o pai, é claro, trata-se apenas de pedir, né? Não é possível que, como diria Gilberto Gil, com Deus eu não discuto. Vou brigar com Deus? Eu vou entender que em algum momento Deus se equivocou? Aí seria muita arrogância da nossa parte, né? Unindo a vertical e a horizontal, nós temos a cruz, que nos remete ao símbolo Rosa Cruz. Então, ali nós vemos no centro a rosa branca, simbolizando o coração do auxiliar invisível. E fica a dica, que nós que pretendemos ser colaboradores dos irmãos maiores no serviço que prestam à humanidade, temos que purificar o nosso coração. Toda vez que
valorizamos, por exemplo, o dar o perdão, nós escurecemos um pouco aquele coração e adiamos o momento em que nós seremos recrutados para esse trabalho maravilhoso. Tá? No entorno da rosa central, nós temos as 7 rosas vermelhas que vão representar o purificado sangue do auxiliar invisível. Sabemos que o sangue é um veículo do Espírito. É só para isso que a gente precisa purificar o nosso sangue, para que o nosso espírito tenha condições favoráveis de expressão. Enquanto o nosso sangue estiver contaminado, e aí a gente fala muito de, eu sou vegana, eu sou vegetariana, e daí? Né? Se, aliado a isso, você não tem uma postura, por exemplo, que seja apta a perdoar. Seu sangue está pesado, está impuro, da mesma forma. Né? Pedir ou dar perdão se dá por escolhas, decisões e posturas. A Ana bem frisou que é uma atitude, é uma conquista, é uma construção. Né? Nós não nascemos com a condição prontos e acabados para amar, para perdoar. Né? O mundo não nos chama a isso, muito pelo contrário. Então, trata-se de decidir por um determinado caminho e minimamente ser coerente ao dar os passos, né? Um após o outro. Mineirinho, não precisa correr, não precisa forçar nada. Precisa viver o dia a dia com atenção e com entrega. Não julgueis. Melhor não julgar, para que não sejam julgados. Por quê? Porque com o juízo que você julgar, você será julgado. Então, meus irmãos, cada vez que a gente julga, a gente está criando medida, está criando parâmetro para que os outros nos julguem. Né? Só isso já, egoístamente, já seria um bom motivo para a gente ser menos rigorista. Não rigoroso, mas rigorista, né? Porque a gente está todo o tempo fazendo essa referência, criando essa medida. Não para o outro, como a gente pretende, mas para nós mesmos. Vem o Pai Nosso, que nós aprendemos na literatura Rosa Cruz, não é uma oração, mas um conjunto de orações, né? Onde nós ligamos todos os nossos veículos inferiores com os nossos veículos superiores e os conciliamos. Uma das orações ali presente, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa oração justamente que corresponde e que contempla o corpo vital. O corpo vital para o estudante Rosa Cruz é a chave, né, na qual ele se esmera para se desenvolver espiritualmente. Só isso. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão, pelo amor de Deus, contra mim, e eu perdoarei? Até 7? Olha a medida, né? Até 7. Jesus diz, não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes, é muitas vezes mais, né, do que a gente imagina. E o bacana dessa passagem é que se ela dá notícia do quão mesquinhos nós somos em perdoar, ela também dá notícia do quão capazes somos de perdoar. Porque se o Cristo diz, perdoa até 70 vezes 7, é porque Ele conhece a nossa origem, Ele conhece a nossa vocação, Ele nos sabe capazes de perdoar nesse tanto. Se a gente não perdoa nesse tanto, é porque a gente decide não perdoar nesse tanto, né? Porque a gente trabalha com a premissa de que
7 tá bom. Não estaria bom 7? Talvez não. Para a gente melhorar essa matemática, o que a gente pode fazer, entre outras coisas? Orar sem cessar. Aqui o salmista é maravilhoso, né? Porque ele se sabe humano, né? Ele se sabe pecador e me parece que não tem nenhum constrangimento com isso, né? Nós somos aqueles que têm constrangimento com a nossa sombra, com as nossas limitações, com as nossas insuficiências. O salmista, ele sempre explicita, ele sempre escancara, ele diz assim: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Né? Ele pede, mas ele pede com uma radicalidade, com uma franqueza, com uma ausência de astúcia e de falsa diplomacia que é comovente. Se nós tivéssemos essa condição de humildade, né, ao pedir a Deus que melhore a gente, que nos dê melhores condições morais, talvez a gente não tivesse em situação tão crítica como estamos, né? Pela oração contínua e pelo empenho em reparar ou compensar nossas transgressões ou injúrias, a gente purifica o nosso corpo vital. Isso está dado lá no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Esquecer e perdoar aqueles que agiram mal contra nós elimina e limpa a má água dos ressentimentos e nos salva dos sofrimentos pós-mortem. Ou seja, tem até um bônus, né? Aqui retratada a Madalena Arrependida, né? É o nome da obra. Madalena é outra personagem, né, que, ao verificar que amava o Cristo, se converteu 100%, se entregou sem medida. Posso fazer uma pergunta chata? De novo? Faz. É melhor pecar e se regenerar ou é melhor não pecar? É melhor pecar e se regenerar. O ressentimento é composto de substância de desejo inferior e nos retarda no caminho da fraternidade universal, que depende muito do resultado da seguinte luta: corpo vital, corpo de desejos. E quando se dá esse conflito? Todo o tempo, né? Quando a gente era criança, a gente via, por exemplo, o pica-pau. Eu via. Aí já estou dizendo minha idade, né? O pica-pau vermelhinho e com um chifrinho de um lado e o pica-pau com asinhas do outro. Eu vivo assim o tempo todo, né? A todo momento a gente está respondendo às sugestões do eu superior ou sucumbindo às sugestões dos nossos demoninhos autocriados. Só que o resultado dessa luta não cai no nada, né? É desses conflitos constantes e dessas escolhas constantes que a gente vai criando valor, né? Que a gente vai esmerilhando caráter. Então é importante que essa luta se instaure, né? É importante que estejamos na arena e é importante pecar e se arrepender, né? Mais importante do que não pecar. Agora, para pedir perdão e para perdoar, a gente encontra um obstáculo gigante, forte, feioso. É nós mesmos, né? Toda vez que eu vou pedir perdão, primeiro que é uma novela, né? Porque eu falo, puxa, não tem outro jeito. Né? Primeira coisa é verificar, peraí, o que eu posso fazer para não ter que pedir perdão? Para não ter que me desculpar, para não ter que admitir que errei.
Aí não acha nada, não tem nada. E agora? Tá, vou pedir perdão, mas como? Como eu vou pedir perdão? Com que cara eu vou ficar? A gente não pensa? Coisa ridícula. Vou ter que pedir perdão de novo? Porque a gente tem essa característica também, né? Da reincidência. Por isso é bom que a gente acredite lá na história dos 70 vezes 7, porque elas nos convêm. A gente reincide no pecado, reincide na ofensa ao outro, né? Muito dessa reincidência se dá por conta da pequenez do nosso amor. Porque o nosso amor é tão pequenininho que a empatia se torna difícil. Se a empatia está difícil e não está instalada, eu não consigo alcançar a dor que eu infligi no outro. E aí eu penso que o pedir perdão, inclusive, dá para passar, né? Imagina, eu nem ofendi tanto assim, eu não machuquei tanto assim, ele que se ofendeu. A gente não fala assim? Eu não ofendi, ele que se ofendeu. Tudo para não dobrar o joelhinho. Tudo para não dar o gosto ao irmão de nos ver menor, né? De nos ver insuficiente, falhos, ridículos. É tudo reação. Reação do eu inferior. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Também é Paulo dizendo. O aspirante deve cultivar o domínio próprio, porque tem ação benéfica sobre os dois corpos, a saber, corpo de desejo e corpo vital. Lembrando que domínio próprio é mais do que represamento de emoções, viu, capricornianos? É a faculdade de transformar a cólera em ternura, né? Por quê? Nós somos treinados pelos nossos pais e pela sociedade que nos dão um manual de conduta. Desde pequenininho a gente começa a forjar o tal do ser social. Só que qual é a desvantagem de contemplar somente ao ser social? É aquela conduta da gente que fica popular, que fica querida. O problema de você criar esse tipo de ser artificial, que é o ser social, é que você está matando por inanição aquilo que você realmente é, né? Então, não é uma questão de educação, né? O represar a emoção por educação, mas é, de fato, você conseguir respirar, né? Contar até 10, respirar, tirar o vermelhinho do olho, tirar o sangue dos olhos e ver o outro. É essa que é a proposição do Cristo. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas. Se anda em trevas, não sabe por onde caminha. Isso é que nos faz perseverar no caminho do pecado. A cegueira, a ignorância, que se agrava quando a gente odeia. Ela voltando à parte ciumenta, o que você recomenda para a gente para ser espontâneo e ao mesmo tempo amoroso e polido? O que eu recomendo? Que você comece a alimentar o amor nas coisas mais pequenas, né? Nas coisas mais simples. Se você consegue tirar, sei lá, ver um irmão com sede e dar um copo d'água, oferecer um copo d'água, você fala, mas isso é desde dentro, né? Desde que essa postura tenha nascido no seu coração, eu falei, isso é uma bobagem. Não é uma bobagem. É exercício de amor. E de um amor que a gente pode com ele, né? A gente fala de um amor que não é pra gente. O amor de, 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 uma cruz, para mim não dá.
Mas será que o amor de dar servir um café para alguém não dá para mim? Então, começa por ele. Né? Acho que não, só na miudeza. Mineirinho. A gente é muito pretensioso. Né? Dá para amar de pouquinho em pouquinho. E chama de amor. Não tenha pudores em chamar de amor um amor pequenininho. Vai chamando o amor pequenininho de amor, sim. Né? Porque é ele que é o pai do amor universal e fraternal que virá. Né? Não vamos subestimar a nossa capacidade atual. É da nossa capacidade atual que a gente tem que partir para uma capacidade cristã. Pedir perdão é, portanto, uma humilhação saudável. Ao pedir perdão, a gente coloca o orgulho no lugar dele, porque o orgulho ele rivaliza muito com aquilo que a gente chama de amor próprio. Poxa, mas espera aí, você não tem amor próprio? Alguém pode apontar, né? Numa situação que a gente às vezes se humilha, vem sempre alguém, um amigo, dizer, mas você não vai fazer isso, né? Você não vai pagar esse mico, você não vai se humilhar nesse ponto, né? Alguém diz. Mas, por isso que a gente tem que ter um foro íntimo que permeia as nossas decisões. Porque sempre vai ter alguém que, ou você mesmo, né, um lado mais obscuro de você mesmo, para te tirar do caminho do amor. E aquele que não sabe pedir perdão não vai saber perdoar. É a mesma história do amar ao outro como a si próprio. Se você não se ama, você não sabe amar o outro. Né? Você não tem referencial. Somente após a libertação do jugo do orgulho, nos tornamos livres e conquistamos a condição de perdoar o próximo e libertá-lo das amarras do nosso ressentimento. Ou alguém vai dizer que ressentimento não amarra, que ressentimento não é um casamento. Fala para mim, se não é um ressentimento, não é um casamento, um ódio bem vivido, né? Um ódio bacana. Você está casado com o outro, né? Você se determina. Quando você vê, você está se determinando por esse ódio. Esse ódio está gerando conduta, está fazendo realidade para você e para o outro envolvido. Ou seja, os dois, né, todos os envolvidos nessa cadeia odiosa, estão ali retidos no caminho. Ninguém anda porque os dois estão agrilhoados nesse ressentimento. Porque o que é o ressentimento? É o que a palavra diz. É sentir de novo e de novo. O evento, às vezes você não lembra nem o evento que causou aquele ódio, né? Mas você renova aquele sentimento. Você presta oferendas, você faz um altar para aquele sentimento. Por quê? Porque você teme que a hora que você se libertar desse sentimento, você estará deixando barato para o outro. Eu não vou deixar barato, né? E aí sente de novo, e sente de novo, e sente de novo, e não tem fim, né? É um casamento melhor sucedido do que outros casamentos ditos amorosos. Tá? Até que a morte nos separe. Sim. Mais uma vez a proposta, que nós tornemos os nossos corações ternos, molinho, né? E o ressentimento endurece o coração, viu? Se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Como em cima, embaixo. Quer ser perdoado? Perdoa. Aqui... Olha que bonitinho. Está arrependidíssimo, né? Arrependei-vos. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
Aqui o Joãozinho com Jesusinho e com Maria. Maravilhoso. O que é o arrependimento? Alguém me ajuda? O que é o arrependimento? Pender para o centro, né? Ah, Arthur, você é chato. Você falou para ajudar, pô. Outro. Alguém mais? Alguém menos capricorniano. Você vê uma outra possibilidade para fazer o que você já fez. Você vê uma outra oportunidade, uma outra possibilidade. Você fez alguma coisa, você arrependeu, e você ao mesmo tempo enxerga uma outra possibilidade que você poderia usar. Para fazer melhor. Então, arrepender implica em mudança. Em mudar um ponto de vista. Mas antes da mudança tem a dor, né? Você precisa sentir a dor que você causou no outro. Por que eu tenho que sentir a dor? Não posso... Se eu não sentir a dor do outro, eu não estou arrependida? Não profundamente. Não profundamente. Você tem que sentir a dor do outro ou você tem que sentir a dor de ter se distanciado do verdadeiro centro? Porque é diferente, né? O negócio O Ricardo, os mapas falando, viu? Os mapas falam. Então, tem que sentir dor. Tem que sentir dor, é isso. Tem que sentir dor. É preciso um coração contrito. E contrito pelas duas coisas, viu, Arthur? Né? Pelo mal que você infringiu para o outro, eu acho que sim. E pelo desgosto, né? De ter decepcionado, de ter saído do seu centro, ter ignorado o seu próprio centro, né? É porque a gente não pode também ser ingênuo no sentido de que a gente vive num mundo altamente subjetivo, né? E o discernimento e o autoconhecimento e também o conhecimento das leis que regem o universo, ele é que vai dar essa direção para que você não entre, por exemplo, numa avalanche de sentimentos de dor inúteis para o crescimento espiritual. Então é importante, por isso que a Rosa Cruz tem a tônica de mente e coração, né? Água e fogo, né? Porque senão a gente fica só na água, né? Eu tenho que sentir a dor do outro, mas às vezes a dor do outro não é uma dor central cristã, é uma dor do subjetivismo da pessoa. Ao mesmo tempo não significa que eu não tenho que me colocar no lugar da pequenez da pessoa e da minha pequenez por ter pecado, enfim, uma coisa não anula a outra, mas também a gente não pode perder o limite para não entrar na coisa linda que a gente vê, né, de autoculpa, de não sei o que, a gente começa a chorar, né? É verdade. Vamos seguir? Vamos seguir? Arrepender vem de pender, né? Inclinar-se. E tem muita ligação com os signos fixos, principalmente com o touro, leão e escorpião. Então, arrepender, no sentido mais profundo, significa pender para a imagem de Deus que você tem dentro de si. Em que medida eu estou transformando essa imagem em semelhança? Então, eu tenho que pender para a semelhança. E o que nós fazemos normalmente é desfigurar essa semelhança. Então, eu entendo o arrepender-se como pender para a nossa verdadeira origem, ou seja, espírito. Sim. Daí o perigo desse olhar que a gente tem para a subjetividade, a importância que estamos dando para a subjetividade. Eu penso assim, então é assim como eu vejo a coisa. E não é bem assim. O que tem resultado desse excesso, né? Essa excessiva subjetividade, é o famoso o que tem. Né? Então agora tudo pode. O que tem? Se eu penso que eu tô roubando, não estou roubando, eu podia estar roubando, né? O que tem? Só que esse que tem
tem feito um prejuízo, tem nos desviado tanto e nos detido tanto evolutivamente, né, que eu acho que é um bom momento da gente repensar e da gente recuperar referências outras e mais altas do que as nossas próprias, né? Nosso caminho, somos livres para escolher. Qual o caminho que devemos seguir? Do amor? Ou como ela mencionou, o da dor? Nós escolhemos um ou o outro. Se seguirmos o caminho do amor, Oswaldo já explicou. Temos que vender para Deus. Sim. E seguir esse caminho é similar ao nadar contra o fluxo, contra a corrente, que requer esforço, vontade, persistência. Requer, mas esforço a gente não quer. Qual caminho queremos seguir? A matemática explica isso, não é isso? Pelos seus dois grandes símbolos. Qual é? Mais e menos. Mais e menos. Qual é o símbolo do menos? Oi? Qual o símbolo do menos? O símbolo do menos é um traço. Que você explicou perfeitamente quando você demonstrou o perdão que a gente pede aos amigos. O traço, horizontal. E o outro é A adição, que é uma cruz. uma cruz. Certo? Qual o caminho que queremos seguir? O traço ou o da cruz? Da cruz. Seguir no menos é só caminhar na linha, ou se quiser seguir a linha da cruz, devemos fazer o quê? Erguer a perna e subir um Degrau. degrau. E assim sucessivamente. Vontade, um dos atributos. Vontade. Você falou bem. Muito bem. Quer vir aqui? Obrigada. Vamos lá. Muito Você bonito. não comentou nada desse? Não vem não vai por nada não. Eu pus para mais. Sei. Olha lá, a palavra arrependimento é de origem grega, vem de metanoia, significa conversão. Conversão. Tanto espiritual como intelectual. Mudança de direção, de mente, atitude, temperamento, caráter trabalhado e evoluído. Então, arrependimento significa mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. É um voltar atrás mesmo, né? Só que é um voltar atrás para avançar. Né? Na verdade, nous, em grego, é alma, né? E meta é transformação. Metanoia é a transformação da alma. Transformação da alma. Ou seja, o verdadeiro arrependimento tem que implicar em atualização anímica. Né? Senão ele não vai passar, como disse o Arthur, de uma subjetividade, né? De um emocionalismo. O Max Heindel, ele até tem um capítulo, acho que no Teia do Destino, em que ele fala dos efeitos nocivos do remorso. Porque, eventualmente, a gente pode entender que, poxa, eu vou dar minha sofridinha aqui e tá tudo certo. Olha só, cara de pau, né? E essa sofridinha que você está dando ali, ela vai ajudar de alguma maneira aquela vítima, entre aspas, do seu equívoco, efetivamente vai ajudar ou não? Ou ela vai significar apenas uma homenagem sua ao seu eu inferior? Né? Isso que a gente precisa verificar. Só para
de sofrimento, mas não vê que lá no fundo você está com um super orgulho, Sim. uma super ideia de Messias, de Salvador, porque agora eu sou uma pessoa pura. Né? Pura. E aí fica aprisionado nessa armadilha psicológica. Claro que não pode entender que existe um arrependimento autêntico. Esse não seria um arrependimento autêntico, seria um arrependimento de um Messias que se mutila o tempo inteiro, porque daí ele fica purificado, né? Não é bom sofrer. Eu acho que a autenticidade do arrependimento, ela pode ser verificada, porque o Oswaldo falou, olha, no arrependimento você deve voltar, né? É o retornar à busca da semelhança. Oba, né? Esse é um olhar. Agora, o outro olhar, que deve decorrer de um arrependimento legítimo, é o olhar para o outro. Não necessariamente desse olhar que você retoma para Deus, né? Você vai ter um olhar para o outro. Enquanto que se você tiver o olhar para o outro, ele te remeterá o seu olhar para Deus. Né? É uma coisa, é um ciclo. Né? Não dá para você achar também que, como disse o Arthur, que eu sofri, eu tô quites. Pelo menos eu não sou cara de pau. Não é assim, né? É algo mais profundo, que tem que transcender a questão do emocionalismo, né? Tem que haver uma investigação de alma. O espírito tem que ser chamado a falar para você, né? O teu eu superior. Só para aproveitar essa palavra que é linda, quando você não faz essa metanoia, você deforma a sua casa 7 e sua casa 12 do seu nome. A casa 7 passa a ser a casa do inimigo declarado e a casa 12 do inimigo oculto. Portanto, quem não realiza a metanoia entra na paranoia. O mundo é inimigo, o universo é inimigo, e você se sente perseguido o tempo todo. Perfeito. Então, quando a gente está sinceramente arrependido, já fizemos essa parte, estou arrependida, eu vou focar na reparação, né? Se for legítima a minha interferência para cessar a dor que eu provoquei, eu devo fazê-lo. Né? Não podemos permitir que o arrependimento se traduza em imoderado e prolongado remorso, pois este tem efeito desvitalizante. Nós morremos um pouco, né? Se a gente se detém muito na questão do remorso, muito do nosso ânimo se esvai na emoção. E aí aconteceu o pior, porque aí você está fora da condição de servir. Você está inservível, né? Você está servindo só a você mesmo quando você se detém no remorso. Ficamos entretidos, então, com a nossa própria dor emocional, ao invés de procurar sanar a ferida que causamos ao irmão. Olha que engano. O negar o perdão, né? Aí já estamos do outro lado. Quando alguém nos ofende, a gente nega o perdão, a gente acaba, sempre que a gente faz isso, se a gente fizer um exame, a gente vai verificar que o sonegar o perdão tem muito a ver com contemplar o eu inferior. Né? A personalidade gulosa, que é roubando a cena, chamando para si, exigindo para si o seu melhor. Né? E dependendo das concessões que você faça a esse eu inferior, você acaba aumentando em muito a sua dívida com o seu irmão. Recusar perdão nos desencaminha e nos desvia do retorno à casa do Pai, pois nos torna maus, pois a nossa alma obscurece. A ignorância é a base do ressentimento. O ressentimento leva ao ódio
e o ódio leva à cegueira, né? Aí estamos nós novamente em trevas e solitários, né? Solitários por quê? Porque eu estou sozinha efetivamente? Não. É a solidão de não entrar em relação com o próximo. Esse tempo está cheio, mas eu posso decidir que eu vou me tornar, eu vou permanecer impermeável a cada olhar, a cada palavra, a cada pensamento. Se eu quiser fazer isso, eu consigo. São decisões, né? Você acha que dá para perdoar sem se conhecer? Não. Não é possível perdoar sem se conhecer. Se você entender que, por exemplo, aquele que você julga, que te ofendeu, porque a questão do ofendeu também ela é muito complicada, né? Às vezes, de fato, você não foi ofendido, você se ofendeu, né? Aquela palavra que o outro proferiu para você não era originalmente ruim, não era para te botar para baixo, mas você ficou, olha aí, né? Quando que você vai saber se você se ofendeu ou se você de fato foi ofendido? Quando você se conhece. Porque se você se conhece, você identifica no outro aquilo que é espelhamento. Aí você tende a julgar menos e a condenar menos. Porque é a história da pedra da adúltera. Porque você sabe que condenar aquele que é teu espelho é condenar a si mesmo. Então, opa, não vou nem jogar essa pedra. Né? Para a vítima, o perdão tem um preço equivalente ao apego que se tenha pelo que foi lesado, né? Então, a medida do meu ressentimento é a medida do apego que eu tenho pelo objeto que foi lesado. Tem um ditado que diz: a dor do coice é proporcional ao valor que se dá ao muro. É isso. Bem legal. Quem dirige em São Paulo? Pois é. Quando alguém bate, né? A gente vê um monte de colisão, né, por aí. O que acontece quando alguém bate no carro do outro? Dá amizade? Nasce uma amizade? Não nasce, né, gente? Então, aí se vê as pessoas absolutamente transtornadas. O carro está segurado, inclusive, viu? Mas não, eu tive um dano aqui, né? Como é que pode você mexer no meu queijo? Então, quanto mais você tenha uma conexão forte com o objeto, mais ressentido você vai ficar, né? E quanto menor a sua disposição para abrir mão desse apreço todo que você tenha por esse objeto, mais ressentido você vai ficar. Pode seguir. Quando algo imaterial, como a imagem, o prestígio, são prejudicados, é mais fácil perdoar? Vamos supor que não tenha sido o meu carro o ferido, né? Mas que tenha sido, sei lá, a mulher, né? Que tenha dito, que tenha ouvido o seguinte: sua gorda. É o fim do mundo, né? Então é o carro e a gordura da mulher. Não vai perdoar, né? Se você não está bem consigo mesmo, essas palavras vão ressoar de uma maneira desproporcional, né? E você vai agir conforme esse sentimento. Ofendidos em nossa vaidade, superados em nossas convicções, quando nós somos criticados, reagimos como animais, ou melhor, como bestas, conforme demonstrado no filme Relatos Selvagens. Quem assistiu? Só? Oba! Então trouxe uma novidade. Relatos Selvagens é um filme que traz histórias de vingança. E dá um pouco da notícia do preço
caríssimo do quão oneroso é supervalorizar o perdão, né? Vai perdoando aí, gente, né? Porque do ódio, do ressentimento vem tanto prejuízo. E prejuízo, não, tá bom, não vamos falar nos prejuízos espirituais. Prejuízos psíquicos, econômicos, né? É um caminho ruim, o caminho do ódio e da vingança. Tá aí o filme, são 6 histórias mesmo. A abertura do filme traz 6 animais, retratando cada um dos personagens. Depois a gente fala sobre, depois que vocês assistirem. É só uma recomendação. Então, ai daqueles que se detêm no ódio, né? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tornai-vos benignos uns para os outros, ternamente compassivos, perdoando-vos liberalmente uns aos outros, assim como também Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Então, se a gente meditar um pouco sobre o quão liberal é o Pai quando nos perdoa, e falar, eu vou fazer 1.000.000º disso, já está bom. 1.000.000º disso já está bom, né? É aquilo que a gente falou. A gente valoriza muito, a gente estabelece condições para perdoar. Perdoa, mas só se... Aí vem uma lista, né, de condições para eu liberar o meu irmão daquilo que eu reputo como sendo uma ofensa, como sendo um prejuízo. Então, o nosso perdão geralmente está condicionado a algumas exigências, novamente, do eu inferior. Pedido de desculpa ou qualquer coisa que satisfaça quem? A nossa vaidade. É tão gostoso tripudiar. Às vezes o irmão vem e quer pedir, aí você sabe que está querendo pedir desculpa, mas aí você, né, faz uma coisinha mais blasé, assim, espera para ver se ele vai explicitar aquele pedido de perdão, e você estica. Gente, né, não existe uma predisposição para aceitar aquele pedido de perdão. Ao contrário, existe uma supervalorização. Enquanto o irmão não se ajoelhar, não se mostrar arrasado por aquilo que ele fez, eu não vou dar o osso. Eu não vou perdoar. Fulano? Não. Que relação que você vê entre o arrependimento e o auto-perdão? Eu acho o auto-perdão muito importante. Você vê a relação do auto-perdão com o arrependimento? É uma mudança de atitude, né? Sim. Eu acho que aquele que não se perdoou, ele não se arrepende. Né? E vice-versa também, né? E você acha que mesmo assim você ainda precisa do perdão do outro? Você pode prescindir do perdão do outro, mas eu acho que você não deveria prescindir do pedir o perdão. Né? Eu acho que vale muito a pena você se vergar perante o seu irmão. Independente do que ele vai te retornar. É uma postura sua, é uma segurança sua de que você, ao se vergar para ele, não vai estar sendo menor do que ele. Né? Mas se vergar para ele é quase que a mesma coisa, é mais difícil que você se vergar para você mesmo, né? Você se vergar para você mesmo, eu acho que é mais complicado se vergar para o outro, né? Porque aí você vai ter que enfrentar uma parte de você que você não conhecia, que o outro mostrou para você. Eu acho que quando você por exemplo, uma postura perante a crítica, né? Quando você é criticado, você tem que levar em consideração aquilo que foi apontado. Antes de reagir, antes de negar, antes de reagir, considere aquilo que foi apontado. E quando você considerar o que foi apontado e eventualmente verificar que procede, né,
você tem uma oportunidade maravilhosa de se perdoar, né? E ao se perdoar, mudar o rumo da sua postura, né? E também de pedir perdão. As duas coisas se completam, né? É extremamente importante o auto-perdão, né? Porque a autocondenação também nos tira do caminho. Porque quando você se condena definitivamente, você está negando a tua filiação divina. Você desistiu de você quando você se condena, né? Então, o auto-perdão é fundamental. Quando você não tem a pessoa a qual você tem que pedir perdão, ou seja, ela está longe, ela morreu, etc e tal, eu acho que há um caminho que a fraternidade nos propõe, Sim. o caminho do serviço. Sim. Né? Que é fazer o próximo aquilo que você gostaria de ter feito com a pessoa a qual você ofendeu. Maravilhoso. Ou que seu obediente. Maravilhoso. E até melhor, porque você não está pretendendo nada. Às vezes você vai para o outro muito focado na mera reparação que vai aliviar a sua consciência. Isso é egoísta, né? Não é amoroso. Já o serviço para qualquer um, né, que se apresente, desde que ele seja devido, que ele seja legítimo, ele é anônimo. Então você não vai receber nada em troca, né? Ele chega a ser mais meritório do que aquele serviço que está endereçado, que está etiquetado de reparação, né? Fala, João. Com certeza. Com certeza. Retiramos também de uma outra obra um trecho que é bem interessante. Da peça Hamlet, do iniciado Shakespeare, a gente tem a seguinte situação. Estão lá no castelo do príncipe Hamlet e um dos serviçais, só que um dos serviçais mais graduados, de nome Polônio, está recebendo um grupo de atores no castelo. Esses atores vão atuar para o rei. E aí, o Polônio, ao receber esses atores, vira para o príncipe Hamlet e diz o seguinte: fica tranquilo que eu vou receber e tratar os atores como eles merecem. Hamlet, indignado, responde para o seu serviçal: pelo corpo de Deus, homem, melhor, muito melhor. Tratai cada qual segundo o seu próprio mérito, e quem há de escapar aos açoites? Tratai-os de acordo com a vossa própria posição e dignidade. Quanto menos eles merecerem, maior mérito haverá em vossa generosidade. Por que a gente fala de mérito? Porque a gente tem a pretensão, inclusive, no momento de resolver se concede ou não perdão, de mensurar. Mas ele merece? Olha para isso. Como se a gente tivesse condição de saber quem é que merece o quê. Não é? Nós não temos essa condição. A gente tem que dar ao outro daquilo que a gente é. Por isso que há diferença entre fazer o bem e ser bom. Dá para fazer o bem sem ser bom, por exemplo. Você pode fazer o bem por cálculo, por astúcia, por interesse egóico. Mas se você é bom, você faz o bem como quem respira, né? Você dá daquilo que você é. Se a gente for procurar dar somente por mérito, primeiro que a gente vai se equivocar a todo momento, porque a gente não tem a condição nem de mensurar quem é que merece segundo quais valores,
Segundo quais critérios? Vejam como é arriscado tratar as pessoas como você julga que elas merecem. Tá? Trata as pessoas conforme aquilo que você é. Dê de você. Aqui está o Hamlet lá de 1900 e tal, né? Com Laurence Olivier. Mas essa imagem é interessante porque é a imagem da conciliação com a nossa morte, né? E perdoar e pedir perdão tem muito uma nota de transcendência e de morte. Você morre um pouco quando você ofende o teu irmão. Você morre, você mata, né? E o que decorre do perdão, o que sucede ao momento do perdão, é uma nova vida. Depois de uma reconciliação, você tem, se a gente está tratando de duas pessoas que se odiavam, quando elas se reconciliam, você tem outras novas duas pessoas ali. Né? É um momento miraculoso, o momento do perdão. O perdão é a base sobre a qual se assenta a fraternidade. Só pode ser atingida mediante esquecimento diário dos defeitos dos nossos irmãos. Quando o amor supera o ressentimento, a gente tem a privilegiada visão da divina essência do nosso próximo. Então, perdoar diariamente é apostar na divina essência do seu irmão. Perdoar-se é apostar na sua divina essência. Se eu errei, ofendi, causei dano, eu o fiz circunstancialmente. Eu me equivoquei. Mas não é o meu ser, né? Essa atitude não resume, não sintetiza aquilo que eu sou, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Aí já é característica de ser cristão. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ou aquele que se empenha em ser um aspirante não é um pouco odiado? O que vocês acham? Dá para ser popular, querido, ovacionado e ser cristão ao mesmo tempo? É bem difícil, né? É bem incompatível. Oi. Que diremos então do Papa? De quem? Do Papa. Esse Papa Não diremos. Melhor que não digamos. Obrigada, Mateus. Então sejamos aquele que dá de graça e pela graça o perdão para participarmos da caridade e do amor. De fato, é um caminho íngreme aos olhos desse mundo e gozoso para nós, né? Que somos cristãos ou aspirantes a cristãos. Se não for gozoso, se for estranho, se for sofrido, saibamos que a gente está um pouco desviado do caminho. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, a marca do cristão, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Qual que é a marca do cristão? Amar ao outro. Cabe perdão para que isso se realize? Só cabe, né? É a chave. Sem esse perdão, não há solução. Acho que faltou uma transparência aí. Vamos ver. Não, eu não coloquei mesmo. Vamos lá. Pode ir. Ah, tá. Falar um pouquinho do pecado imperdoável, já que a gente está dizendo que tudo é perdoável, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, só que está assinalado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que existe um pecado imperdoável. Esse pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo.
né? O pecado contra a energia criadora, aquele que nos fez precipitar a época da queda, né? A época do paraíso. Então nós vínhamos obedecendo ao ritmo cósmico, às sugestões dos anjos e nos unindo para formar corpos em consonância com os ritmos vibratórios mais propícios para isso. Até que um momento a gente falou, não, eu vou determinar um momento propício. Ou ainda, eu vou usar a energia criadora quando eu bem quiser, conforme o meu arbítrio. Aí começou toda a confusão. Então, praticar o pecado imperdoável é ser desobediente e reincidir no pecado original de usar da força criadora por seu próprio arbítrio. Sem castidade é impossível retornarmos à casa do Pai. Porque na ausência da castidade, nós prescindimos de matéria para evoluir, né? A partir deste pecado original, a gente começou a ter que fazer cada vez mais, imergir cada vez mais na matéria, trabalhar nos corpos, sucessão de vidas e mortes para aí sim evoluir, né? Ou seja, estamos um pouco expiando esse pecado ainda, porque ele é imperdoável. Exercício de retrospecção. A Ana comentou um pouquinho, né? De que se trata? Final do dia, antes de dormir, corpo relaxado. Eu vou pegar todos os incidentes do meu dia, do último, do mais recente ao mais remoto, lá de manhã, e vou julgar, atribuir valor a todas as minhas posturas e a todas as minhas ações. Aí eu vou me criticar quando couber a crítica e vou me exaltar quando couber a exaltação. Após um autoexame e admitir meu erro, me comprometo a emendar-me, reparar prejuízos, sacrificar-me pelo irmão dali por diante. Admito que pequei contra mim mesmo, contra o próximo e contra meu pai, que me deixei tragar pelo egoísmo, somente o altruísmo pode nos redimir. Mais uma vez aparece aqui a chave mestra, serviço. O exercício de retrospecção, a gente pode fazer uma analogia com a própria confissão que se dá na igreja. Com a diferença de que ali no centro, que a gente tem um sacerdote, né? Na retrospecção, quem é o sacerdote? O sacerdote que cada um de nós tem dentro de nós mesmos. É a nossa consciência, né? Então você tem as duas polaridades ali, à esquerda, o bem, né? De retro ali, atrás da pessoa que se confessa, o diabo, né? E no centro, a consciência. Então, toda vez que você se autoexamina, é a sua consciência que vai julgar se você fez o bem ou se fez o mal. Ué, mas a minha consciência é pequenininha ainda, infantil. É a que tem para hoje. É a sua consciência. Nesse exercício do autoexame e do viver a vida, ela vai se especializando, ela vai se tornando cada vez mais irradiante e os seus valores vão se tornando cada vez mais altos, né? Cada vez mais semelhantes àquilo que o Pai espera de você. E aí, claro, o autojulgamento vai acompanhar esta nova medida. E é esse autojulgamento que deve nos interessar. Então, o julgamento do outro não deveria ter para a gente o peso que ele tem, né? Como estudantes Rosa Cruzes, aquela figura central, a sua consciência, é que deveria ser o seu fiel, o fiel da sua balança, né? É claro que você deve fazer esse exercício constantemente,
não tem uma receita de como fazer. E não tem uma hierarquia de valores que devam ser observados. É você que vai edificar valores que vão se tornar critérios de vida para você. E aí não estamos falando de subjetividade. Parece que estamos falando de subjetividade. Mas não é disso que falamos. Falamos da oitava superior da subjetividade, que é a individualidade, com I maiúsculo. Você tem que se tornar um ser autônomo no seu julgamento de si mesmo. Pode passar? Aqui, palavra do Max Heindel: nossos pecados serão apagados, nossas auras começam a brilhar com o ouro espiritual extraído por retrospecção das experiências diárias, e desse modo atraímos a atenção do Mestre. Para quê? Para que a gente quer atrair a atenção do Mestre? Para que isso? Oi? Para servir. Né? Principalmente para isso, para servir. Nós somos malucos porque quando somos estudantes sinceros, a nossa moeda corrente é o serviço. Olha que coisa mais estranha. Vamos lá. E aí, o supremo perdão, que é retratado na parábola do filho pródigo, que a Ana também já mencionou, e que eu só gostaria de destacar a postura do pai. O pai, por exemplo, ele não interfere na decisão do filho de sair. O filho precisa de patrocínio, ele dá o patrocínio. Dá minha parte da herança para eu buscar as minhas experiências. Ele dá a parte da herança do filho e deixa buscar as suas experiências. Será que ele não sabe que o garoto vai cometer equívocos? Será que o pai não vislumbra como é que seria a jornada desse filho? Por que ele não o impede? Livre-arbítrio. Respeito ao livre-arbítrio. Por que será que o pai respeita o nosso livre-arbítrio? Por que o pai permite, por exemplo, em Jó, que Jó seja tentado? Libera, viu? Libera Satanás para tentar Jó, sim. Para infligir ao Jó todos os males que Jó sofreu. Por que será? O pai é sádico? O que vocês acham? Impedir nem resolver a mesma coisa, né? Acho que ele é crente de qualquer forma. Você vai prender o filho, você vai bater nele. Ele conhece o filho, é isso? Uma das razões é porque ele conhece o filho? O que você acha, Oswaldo? Eu acho que se você não exerce o livre-arbítrio, você não desenvolve a consciência. Você pode ser um ser iluminado, mas não sabe aquilo que você é. Você não é capaz de pronunciar eu sou. Para você pronunciar com todas as letras eu sou, você precisa exercitar o livre-arbítrio. E é muito tentativa e erro, infelizmente. Na nossa condição, né? É tentativa e erro. Eu arriscaria dizer que o pai deixa o filho cumprir a jornada dele sem esboçar nenhuma resistência, porque ele é filho dele. A gente esquece da nossa filiação, mas o pai não esquece que nós somos filhos dele. A gente esquece de Deus, mas ele não esquece de nós, né? E eu acho que também nessa atitude do pai existe uma coisa inquebrantável, que é a confiança de Deus na sua criação. Às vezes o pai perdoa incondicionalmente. A gente deixa de perdoar às vezes porque a gente não confia em nada, né? A gente não confia que, por exemplo, o equívoco do outro vai ensiná-lo. A gente não confia no valor pedagógico, didático que a experiência do outro tem para ele. E aí nos arrogamos, né?
o direito de condenar, de julgar e de condenar. That's all. Que as rosas floresçam em vossa cruz.